Em 2013, Manuela Moraes publicou da sua editora Tartaruga uma pequena obra devocional intitulada 55 Orações Marianas, sendo acompanhada ainda por alguns textos, seja prefaciais ou de contracapa, seja no interior. Um deles é o meu e vamos lê-lo e, de algum modo, eventualmente alterar ou comentar em algum aspecto. Acerca da oração, em especial mariana. A oração é uma tendência, uma arte inata no ser humano. Podemos equiparar à da respiração, pois tem com ela íntimas ligações, já que tanto a respiração como a oração são formas de nós ritmicamente absorvermos e irradiarmos energias, forças. Assim, a oração implica uma crença, uma abertura, uma fé e, simultaneamente, uma irradiação, seja de pedido, seja de afirmação, seja de envio de energias. Poderemos dizer que esta oração ou comunhão é a força de atração que subjaz e coroa todo o cosmos. Ou seja, a atração das espécies, a atração do masculino e do feminino é uma oração, e os momentos em que tal oração se realiza com mais plenitude, com mais sensibilidade, os momentos de comunhão, são aqueles que coroam todo o cosmos, e no seu ponto mais elevado tratar-se-á da união do ser humano com o seu espírito, da união do ser humano com os mundos espirituais, aqui expostos nesta pintura do mestre alemão Bo In Ra, e Máxime como união, como consumação da oração, a união com a divindade, a união mística que foi muito trabalhada ao longo dos séculos, até como motivo de oração, a oração de união, a oração de purificação, a oração de iluminação, a de união sendo o último nível da oração. Era isto também chamado o estádio purgativo, o estado iluminativo e o estado unitivo. A verdadeira oração, no seu nível mais elevado, trata-se então de uma capacidade do ser humano atingir uma união consigo próprio, unificar as suas forças de sentimento e pensamento e conseguir ter uma percepção, uma visão, uma sensação do mundo do espírito ou mesmo da divindade. O apelo ou louvor grato ao pai e à mãe, e aqui retomamos o texto, já que comentámos bastante mais que as 4 linhas iniciais. O apelo ou louvor grato ao pai e à mãe perpassa e ecoa em todas as latitudes e reinos da natureza.
do mineral ao angelical, ao celestial, poderemos dizer. E mesmo o movimento das plantas e árvores para o Sol e para o interior da Terra representam ou são, para não falarmos dos animais, quando, por exemplo, são maltratados pelos homens, ou bem melhor, quando eles contemplam o longínquo nascer ou pôr do sol no horizonte. Todos eles representam esse apelo ou louvor grato ao Pai ou à Mãe. Apelo nos momentos de maior sofrimento ou de maior necessidade, louvor nos momentos de mais felicidade. Pouca gente pensa quando é que o animal tem esses momentos da sua alma animal, que corresponde também a uma alma animal que o ser humano tem. A percepção do divino já provavelmente o animal não conseguirá ter, tal como também uma percentagem enormíssima da humanidade não chega a ter essa percepção nem admissão. A oração é então uma das fontes de trabalho para recebermos essa graça de sentirmos mais a divindade, sentirmos mais as suas qualidades. Lembro-me de um mestre que eu estudei um pouco, Frei Luís de Granada, um místico da ordem dos dominicanos, mas que tinha uma certa admiração por Erasmo e era bastante místico e unitivo, e que teve problemas até com a Inquisição, e sobretudo depois do Concílio de Trento. As suas obras foram o seu tratado da contemplação, da oração, da meditação, da contemplação, que acabou por ser muito sezido, muito cortado. Dizia que as pessoas têm esse defeito quando estão a orar, é como se estivessem a cavar, e quando estão realmente a chegar ao veio onde encontram a água, já estão cansados e param de orar e não recebem. Isto neste sentido, que a oração, para atingir estes níveis mais elevados, implica que nós estejamos algum tempo e que a nossa mente não esteja já tão dispersa nem distraída como geralmente temos todos. Que a divindade infinita e impossível de ser bem conhecida, fonte, sol e ventre de toda a manifestação cósmica, tenha sido rapidamente cultuada como mãe de pai, e de diversos modos não nos pode surpreender. E da grande deusa pré-histórica, a Maria, a mãe de Jesus e Nossa Senhora, há uma continuidade com múltiplas faces intermediárias de tão frutíferos seres, cultos e ensinamentos. Basta ver as várias divindades da Grécia, de Roma, femininas, em que, de facto, o mesmo princípio feminino é cultuado sob diversas formas, para não falarmos das religiões orientais, onde se destacam certas divindades, como diremos já a seguir. No século XXI, a mesma aspiração e necessidade de algo, evocação, proteção, agradecimento e comunhão, perpassa por todos ou por muitos seres do planeta, e seja com Maria, com a Fátima, filha do profeta, casada com Ali, os fundadores dos Shihidas, Amaterasu, a deusa feminina do sol do Japão, Kuan Yin, da China, Tara, Gaia, Mãe Natureza, e Iemanjá, ou mesmo Isis, a Shakti Lakshmi Sarasvati da Índia. O que se cultua, adora e apela é a divindade, em diferentes faces femininas, mais benignas, ou misericordiosas, ou maternais, ou fertilizantes, ou inspiradoras, ou amorosas, ou curadoras.
ou mesmo libertadoras, e fortemente ou violentamente libertadoras, e lembramos de Kali, da tradição indiana, muito associada também à morte e à transmutação. Todos os seres e almas viventes, ao terem a polaridade em si, o masculino e o feminino, e ao serem dotados da palavra Criador, emanam naturalmente preces e aspirações a um ou outro dos dois aspectos, por afinidades, tendências e necessidades, entre parênteses, mais persistentes ou momentâneas, e dizermos se um ou outro destes dois aspectos da divindade é o mais importante, será perder o horizonte da unidade divina, de onde emergem as sucessivas emanações e faces, por exemplo, tão veneradas nestas múltiplas trindades, tríades e panteões, ao longo da riquíssima história das religiões, das quais não devemos esquecer o Espírito Santo, tão cultivado em Portugal e frequentemente identificado ao aspecto feminino. Em Portugal, sempre foi, por muitas ou diversas razões, importante e intenso o culto feminino, fosse das águas, das ninfas e deusas pré-cristãs, seja o de Maria, nomeadamente nas diferentes Nossas Senhoras que povos, religiões e capelinhas, conventos e freiras criaram e nutrem com devoções e imagens centenárias, se não mesmo milenárias, e que tanto inspiram e confortam os fiéis e a própria natureza. Esta busca do conforto, da bênção, da divindade no seu aspecto feminino e de Maria tem em Fátima um dos seus pontos mais importantes, mas o próprio culto da beleza da mulher, independentemente da religião, são formas de se cultuarem também o aspecto feminino da divindade. Esse aspecto que todos nós temos dentro de nós e que não devemos deixar ser esmagado pelos aspectos mais competitivos, mais materialistas, mais patriarcais, mais violentos, que ainda dominam tanto a sociedade. Daí que este culto da divindade feminina tenha que ser também um culto do interior feminino que existe em cada ser, mais na mulher do que no homem, mas que em todos nós tem que ser cultivado para que, de facto, a unidade possa ser mais sentida, possa ser mais realizada e não sermos tão polarizados num aspecto ou no outro, ou termos mais o aspecto racional e muito pouco o sensitivo e o compassivo. Portanto, este equilíbrio, a oração, e por isso se faz muitas vezes juntando as duas mãos, é uma procura e apelo de unificação maior dos dois polos complementares que existem dentro de nós. E, portanto, quando nós estamos até distraídos ou nervosos, o facto de juntarmos as mãos à altura do coração ou do peito produz imediatamente um certo equilíbrio dentro das nossas próprias polaridades e ajudam-nos a diminuir um pouco toda a nossa dispersão e conflito e, no fundo, separação da divindade. A oração é, então, momentos em que nós tentamos terminar, diminuir, enfraquecer a nossa identificação excessiva ao corpo, à dor, à personalidade, à confusão, à dúvida, e nós vamos tentar unificarmos as nossas forças, unificarmos a nossa polaridade e começarmos a abrir o coração, a respiração, o tal ritmo pelo qual as energias da própria divindade, da própria força unitiva do universo começa
a entrar dentro de nós e a harmonizar-nos. Podemos dizer então que estas correntes milenárias convergem hoje em dia em Portugal como corrente mariana nesse altar monumental e mundial teofânico de Fátima, que atrai tanta peregrinação e oração purificadora, e que esta corrente que por nós passa é alimentada por quase todas as tradições culturais e religiosas que formam a grande alma portuguesa e que se manifestam na poesia, nas esculturas, nas romarias, nas cantigas, nos lenços, nos tapetes, em todas as formas de arte da qual se espelhou essa busca de uma descida da eterno feminino, das suas formas de misericórdia, de amor, de compaixão, e que, em especial, entre nós, certas mulheres, certas místicas, certas freiras, certas chorores desenvolveram fortemente nos seus conventos, com as suas artes rendilhadas, com as suas meditações, em que, como mulheres e como sublimando as suas energias, se dirigiam também muito para a contraparte masculina, o Mestre Jesus, que lhes aparecia. Esta ligação com Maria, mas também com os mestres, é fundamental neste sentido da união da polaridade. Podemos dizer mesmo que, enquanto que as freiras e as sorores procuravam mais o Cristo, os padres e os frades, muitos deles foram levados para a Nossa Senhora. E temos o caso de São Bernardo, que viu o leite a jorrar da Nossa Senhora, numa visão para ele. Portanto, são formas, no fundo, de sublimação da energia sexual e afetiva na polaridade correspondente e que recebem uma fonte, uma forma de inspiração, seja por imagens, seja por estados interiores. Quando a Manuela Moraes tem esta ideia de dar à luz na sua notável editora Tartaruga orações tradicionais e outras, ou seja, as que vieram de outras pessoas ou as nascidas da sua alma, além de alguns testemunhos sobre elas, como eu dou e como várias outras pessoas dão, há que louvá-la e acarinhar este seu projeto, pois todos fazemos parte da humanidade em evolução, na qual a oração e o que acontece com ela de respiração, de meditação, de silêncio, de contemplação, de comunhão, de iluminação, de aspiração, podemos dizer ainda, são fundamentais ou importantes, não só para o equilíbrio humano e para a missão do autoconhecimento e da ligação a Deus que se pede a todo ser que nasce na Terra, que realize tal estádio de libertação, mas também, não só para isso, mas também para uma harmonia psicoenergética ambiental, planetária, cósmica. E podemos referir aqui, então, esta nova concepção que responde à antiga ideia da alma do mundo e que se pode hoje classificar ou designar por campo unificado de energia, consciência e informação, por onde circula todas as emoções, sentimentos, pensamentos, intencionalidades, energias, e na qual todos comungamos, e daí que haja inspirações e apoios. E quem está a orar, quem está a escrever poesias luminosas, quem está a meditar, quem está a trabalhar para descobrir e para ajudar a evolução da humanidade, essa pessoa está a fazer bem e está a irradiar energias para muitos outros seres que vão apanhar algo dessas forças invisíveis
e subtis. Que as orações aqui desfolhadas ou semeadas, que a atenção aspirante, o louvor grato, o apelo surfido, a beleza e delicadeza, a inspiração e a afirmação da divindade, ou dos seus nomes e mantras, faces e qualidades, possam ser melhorados, intensificados, frutificados em nós, são certamente os desígnios principais que se reúnem neste livro, ou que se reúnem em todos aqueles que procuram aprofundar o mistério da oração, seja no seu sentido de palavra, que ecoa a palavra primordial e que é pronunciada a partir da interioridade e com conhecimento e destinada a harmonizar e fazer o bem, seja a palavra silenciosa, a palavra que escuta a voz do silêncio, essa arte tão valorizada e recomendada por Antero de Quental, quando dizia ao seu grande amigo Fernando Leal: vá, escute, provoque essa voz da consciência e verá que ela dir-lhe-á que vale a pena lutar e avançar. E é este uma mensagem de Antero e de Fernando Leal e dos mestres, que nós devemos persistir nas nossas orações, não deixar-nos desanimar ao fim de 5 minutos, pensando que não estamos com capacidade de concentrar-nos, mas tentemos passar esses momentos e socorramos-nos, seja da respiração, inspirando as energias de luz e de amor, expirando e irradiando, ou repetindo pequenas orações, pequenos mantras que também ajudam com o seu ritmo, com a sua interioridade, a entrarmos mais dentro da nossa alma. A oração é sempre uma tentativa de entrarmos na nossa alma, rumo ao espírito, e nessas profundezas e altitudes de nós próprios começarmos a comungar no mundo espiritual e na divindade. Esta é a grande arte de oração, que implica, como estávamos a dizer, uma certa persistência. Aqui neste livro, tudo isto é feito sobre o manto diáfano, não diremos da fantasia, com que essa de Queiroz considera que a mulher introduz na criação, mas e que tem algo a ver com o Maya da Índia, a deusa Maya ou Maya ilusão, mas que é também a Shakti, a energia poderosa que estimula os seres a despertarem e entrarem no caminho aqui mostrado deste 8, desta lemniscata, que parte do mundo sublunar e que se eleva em espirais até à gestação do Cristo interno. Christos, que significa o ungido, aquele ser que comunga com a corrente espiritual e divina, que é, no fundo, o grande objetivo da meditação, da oração e da próprios rituais e cerimoniais da própria Igreja, como a missa, que deveria ser mais tida como uma ação, uma oração ativa e mágica de invocação da descida da luz e do amor divino sobre nós. Maria, que se tornou em Portugal a face e o ser principal da divindade feminina, e na qual se congregam nesta pequeno ramalhete de flores, lenificante e inspirante, e que só pedem e confiam que a graça divina ou angélica, ou se quisermos dizer também a comunhão com o corpo místico dos grandes seres que fluem já, ou que já têm este acesso a este
campo unificado de energia, consciência e informação, ou a tal alma do mundo, possam fazer descer sobre nós alguma graça divina ou angélica. E neste momento em que estamos de uma fase crítica da humanidade em relação ao tal coronavírus, e temos aqui a Nossa Senhora com uma coroa ligada a esta parte da lemniscata que nós vemos menos, mas que é a parte superior e espiritual e divina, implica ou diz-nos que nós temos que fazer mais trabalho espiritual, ligarmos mais a nossa consciência, não só ao polo corporal e físico, mas entrarmos mais na aspiração e ligação ao polo espiritual, à coroa, ao cimo da cabeça, ou, se quisermos também, até à montanha sagrada, aos montes sagrados, aos mundos espirituais, de onde toda a graça desce através dos grandes seres, dos anjos, dos antepassados, na tal comunhão do corpo místico da humanidade. A oração é então basicamente isto, e possamos nós repetir aqui e agora: ó Ave Maria, cheia de graça, alma pura de cada um de nós, que pede à divindade que possa fazer descer sobre ela maior amor, compaixão, pureza, força, e assim melhorar a situação da humanidade e de cada um de nós. Terminamos assim esta leitura que fizemos do nosso pequeno trabalho, que foi um pouco ampliado nesta leitura comentada, e que possa servir para algumas pessoas sentirem um bocadinho mais as possibilidades da oração, acerca da oração em especial mariana, mas que é no fundo a oração de faça-se em nós a vossa vontade, fazermos o silêncio para que a vontade, a intuição do Espírito e da divindade deixam mais sobre a nossa consciência, de forma a que possamos agir mais harmoniosamente. Muita luz e muito amor. A capa é um desenho do Espiga Pinto, nosso amigo, que foi marido da Manuela Moraes e que já partiu para o outro lado, que esteja em luz e amor. E o outro desenho é do mestre Boinará, sem dúvida um dos melhores ensinamentos espirituais que tem sido dado à humanidade. Luz e amor, luz e amor, luz e amor. Amém. Hum.